Vamos, gente, seguir aqui a leitura do livro Modas e Modos de Mauro Mota, e dessa vez vamos falar de Camões, o grande poeta da língua portuguesa. Teria Camões, durante a sua inquieta vida em Coimbra, estudando com os padres de Santo Agostinho no Mosteiro de Santa Cruz, em Lisboa, na corte de Dom João III, ou na prisão em Macau, ou na prisão do Tronco, no Ribatejo, em Ceuta, na luta contra os mouros, em Macau, no cargo de provedor de defuntos e ausentes, em Moçambique, finalmente em Lisboa, na casa da mouraria, na guerra ou na paz, dando-se à guerra sentido extra-militar mais que na guerra do que na paz. Na pátria ou no desterro, amando Caterina de Ataíde, a do anagrama, ou a bela chinesa Dinamene, alma minha gentil que te partiste, morta no naufrágio da boca do Mekong, para viver sempre nesta súplica. Rogo a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, com cedo de meus olhos te levou. Teria Camões, durante sua inquieta vida, a consciência de que a prolongaria pelos séculos através de sua obra? A resposta é afirmadora, levando-se em conta os toques autobiográficos, as transposições psicológicas que os autores, os literários à frente, realizam, às vezes de modo inconsciente, deles mesmos, para os seus personagens, os reais ou os fictícios, com as ideias que lhes atribuem, ora só pelo atribuir, ora sob o receio da egolatria, receio evidente em Camões, diante das hostilidades caladas que o cercam, mas quando já criador, e talvez por isso mesmo, da epopeia chamada por Cervantes de O Tesouro do Luso. Delas, e Hernani Cidade fixa bem esse aspecto ao escrever, que o desgaste dos anos e das dificuldades da vida não tardariam a removê-lo como obstáculo à celebridade, mas póstuma, subtraindo-o pela morte e as invejas e malquerenças. Tivera a intuição nos Lusíadas. É fraqueza desistir-se da coisa começada, que nunca tirará-lhe a inveja o bem que outrem merece e o céu deseja. Mas razão há que queira eterna glória quem faz obras tão dignas de memória. Não acreditava na vida terrena. Caminho da vida nunca certo, que aonde a gente põe sua esperança tem a vida tão pouca segurança. Também não acreditava na morte. Amava aqueles que, por obras valerosas, se vão da lei da morte libertando. Está na primeira sextina. Morrendo estou na morte e em morte vivo. Nesta redondilha, cousa este corpo não tem, que já não tenhais rendido, depois de tirar-lhe a vida, tirar-lhe a morte também. Na carta 2, nascemos para morrer, morremos para ter vida. A sua fé era no tempo, sua memória e obras valerosas, e lá vos tem lugar no fim da idade, no templo da suprema eternidade. Lusíadas, canto 1. Nas estâncias da canção 12, por querê-las cantar te faço eterna, para que o mundo os veja exceder as longuíssimas idades. Em Júpiter, falando no alto dos anfitriões, teus sucessores se honrarão de serem teus, e dar-lhe-ão os escritores por 12 trabalhos seus, 12 milhões de louvores, e dessa ilustre fadiga colherás muito rico fruto. Enfim, a razão me obriga que tão pouco dele diga, porque o tempo dirá muito. A fé de Camões era no tempo, embora uma vez com o temor da extensão. Para dizer tudo temo e creio, que qualquer longo tempo curto seja. Lusíadas, canto 3. Temor confessado na sextina 1, pelo domínio sobre o transitório, pela vida transbordada da hora, pois só o tempo vale. Nunca uma hora viu tão longa vida. Eis o que Luís de Camões, tão confiante com motivos de sobra, ou só confiante na conexão tempo-eternidade, mesmo assim talvez não tenha previsto a sua chegada, e quanto mais de longe mais de perto a certos escaninhos do tempo. A sua popularidade, a sua crescente popularização, nem se fale apenas em público de vanguarda, entre grupos de gostos também diversos, unidos os gostos numa quase camonolatria. A esta altura, já seria excesso de repetição chamá-lo de gênio, de criador mais do que imortal, cada vez mais vivo poema épico da língua e de uma lírica de inconfundíveis beleza e atualização. Modelar, convoque-se este adjetivo, tal o segmento, mesmo até os nossos dias, do chamado nem sempre sendo soneto camoniano.
Dentro de sua produção, Luís de Camões não é somente um poeta, mesmo que no caso dele nenhuma outra espécie de ação pudesse excedê-lo. Bastaria citar-se o altíssimo instante da poesia universal de todos os tempos, contido num poema que começa com os: sob os rios que vão, por Babilônia me achei, onde sentado chorei, as lembranças de Sião, e quanto nela passei. De maneira mais ostensiva em Os Lusíadas, é um humanista por dentro da ciência e da literatura clássica, sabedor de Homero, Horácio, Virgílio, Petrarca, o modelo do qual divergiria Ariosto, Tasso, todos os grandes da poesia que o antecederam e dos contemporâneos, sem precisar dizer, em face da sua própria força de criação, o que disse na Ode 13. Vamos lá. Fora conveniente ser em outro Petrarca ou Garcilaso, ou ir ousadamente buscar em largo passo o sagrado Helicon ou Parnaso, ou que em mim inspirara Apolo sua graça peregrina, ou que até o céu buscara a fonte cabalina e beber a sua água tão divina. Ainda aí temos a amostragem das graças e da fluência do mitólogo, do convívio dos deuses, o que sugere outros aspectos da cultura geral de Camões, afirmada sem pedantaria nos versos. Tanto que não seria fora de propósito dar-se a Camões outros títulos, mesmo que sobre os outros títulos ele tivesse dito: melhor é merecer-os sem os ter, que possuí-los sem os merecer. Lusíadas, canto 9. Pode-se chamá-lo geógrafo Luís de Camões e geógrafo de várias geografias, a astronômica, a fluvial, a marítima, a naval. Aqui é justo lembrar-se o livro de A.M. Brás da Silva, ora, primeira semana de maio de 1972, distribuído pelo Instituto Nacional do Livro, Camões Marinheiro, Navegação e Marinharia em Os Lusíadas, onde se observa que Camões parece rude marinheiro ou piloto profissional, tais as minúcias e a exatidão quando fala do mar. E sempre o mar o cerca e leva. A navegação e a marinharia, ciência e arte, estão no poema como nos compêndios das escolas navais. Pode-se chamá-lo o anemólogo, Luís de Camões, o historiador e de uma história vasta, Luís de Camões, o etnógrafo, o folclorista Luís de Camões, de forma tanto saber a caracterizar uma ciência, a comunologia. Nesse ponto, isso representa ainda o prolongamento do erudito, relacionadíssimo com toda a literatura portuguesa do Renascimento, Bernardino Ribeiro, João de Barros, Sá de Miranda, com toda a cultura popular ibérica. Não se esqueça o nível alcançado pelas suas composições em castelhano, relação bem presente nos autos, nas canções, nas odes, nas redondilhas, em todas as formas expressivas que usou. Causaria espanto se isto ainda não foi feito, pois diante de Camões estamos diante de 4 séculos de críticas, de comentários, de interpretações, de exegeses, de novas descobertas, ainda além de Taprobana. O poder imigratório das falas antecessoras, inclusive os teatros de Gil Vicente e contemporâneas de Camões, nele ganhando altitude e novos tomos significativos. A presença de Camões constante de todo dia na linguagem literária e na linguagem coloquial brasileira, embora em muitos casos nem se vincule à origem das expressões usadas. Pelo contrário, há muitas confere-se e que se disfarce da semiologia caráter inventivo, até do nosso tempo. Expressões como estas: a água só corre para o mar, ou enquanto as águas correrem, corresponde ao verso enquanto os rios para o mar correrem, da oitava 84, canto 2 de Os Lusíadas. Tal pai, tal filho, corresponde ao verso que de tal pai, tal filho se esperava, da oitava 28 do terceiro canto. Ninguém é profeta em sua terra, corresponde ao verso do canto 10, oitava 119, na pátria onde profeta ninguém é. Por decar aquelas palhas, motivo citado pelo personagem doloroso no Alto de Filodemo, vender gato por lebre, que consta da quintilha de Feliseu no Alto dos Anfitriões. Fantasias de donzelas não há quem como eu as quebre, porque certo cuidam elas que com palavrinhas belas nos vendem gato por lebre. Do mesmo alto consta ainda o familiar ou de casa, frequentíssimo entre pessoas simplórias, que se anunciam às portas ou janelas das casas. Isso traz água no bico e bater com a língua nos dentes. La verdad, que se me mientes, das com la língua en los dientes. Anotem-se no Alto de El Rei Seleuco palavras o vento leva. Na carta 1, cai lá, mas fadas há. E na carta 2, perdigão perdeu a pena, não há mal que não lhe venda. Que teria variante em nosso provérbio: um cão danado, todos a ele. E ainda, o longo uso dos anos se converte em natureza.
espécie de lei de uso capião epistolarmente e camoneiramente fixada. Sob a impressão mais direta de Os Lusíadas e da lírica, e sem apercebimento das artes da semântica, a gente esquece o emprego por Luís de Camões no resto da obra de palavras classificadas em parte de chulas pelos dicionaristas, quando têm procedência nobre, e de atuais, quando são clássicas, de pelo menos 400 anos, absorvidas pela nossa comunicação popular. A gente esquece Luís de Camões nas voltas a uma mulher açoitada por um homem na Índia, chamando a mulher de errada, e num mote falando em porrada e porrada de cego. Vencer-me o amor não o nego, tem mais força que eu assaz, que como é cego e rapaz, dá-me porrada de cego. Camões falando em pesado, em roer o osso e em dar trela nas acepções atuais, alta dos anfitriões, e dizendo isto, que hoje tanto dizemos como se fosse uma expressão nova diante da interferência do inesperado, em esquema já feito. Esses são outros 500. Auto de Filodemo, diálogo entre Monteiro e Duriano. Junto dessas coisas de interesse linguístico, há outras dolorosas confissões de atitudes e destinos, nos autos e nas cartas. Porque destas coçaduras se fazem as grandes chagas. Depois que me perdi, desejo de me tomar estreita conta de mim, que o caminho que eu queria, se eu agora o achasse, mais perdido me acharia. Auto dos Anfitriões. Ou, se há de viver no mundo sem a verdade, ou com a verdade sem o mundo. Carta 2. Quanto ao autor deste conceito, existe a conciliação. Vivemos com a verdade que vem dele, e com o mundo que ele povoa. A começar pelo da infância e da adolescência, quando ainda sem entendimento maior para os Lusíadas, os estudantes ficam zangados nas aulas, porque Luís de Camões esconde os sujeitos das orações. Mas aí mesmo caracteriza-se a popularidade em sequência, de geração a geração, desse renovador do português quientista, que quase transformou em um novo idioma, bem mais comunicativo e plástico. Menino Zarolho é apelidado de Camões, menino muito inteligente também. Da escola em diante, Camões nos acompanha, é mestre e companheiro. Por toda parte citamo-lo ou o ouvimos citado. Por toda parte aplicam-se a diferentes situações humanas versos de Os Lusíadas como este. Por mares nunca dantes navegados, se há tanto me ajudar o engenho e a arte, cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. É fraqueza entre ovelhas ser leão, onde reina a malícia está o receio, que a faz imaginar no feito alheio. Nunca louvarei o capitão que diga não cuidei. Acompanhamos-nos Camões. É mestre e companheiro. Acompanhamos-nos dentro ou fora de casa, nos jardins ou nos frontispícios, através dos seus livros, seus bustos de bronze ou de cerâmica do Porto, de sua efígie gravada em vitrais e porcelanas da antiga fábrica portuguesa de Vista Alegre. Vejam-se algumas peças sobreviventes na coleção de Benício W. Dias, pratos, copos e xícaras. Estas, quando servidas com chá, levando-nos a um ato regressivo, o de tomar chá em pequeno, acompanha-nos ainda com outros dos seus versos imortais. Mais servira se não fosse para tão longo amor, tão curta vida. Não sei para que é ter contentamento, se mais há de perder quem mais alcança. Transforma-se o amador na coisa amada. É tanto mais o amor depois que amais, quanto são as coisas de ser menos. E, tirando-a de um dos mais belos episódios de Os Lusíadas, dá-nos Camões a frase com que anunciamos as coisas concluídas. Agora, Inês é morta. Boa noite. Muito obrigado. E aqui terminamos a crônica de Camões.